Hoje teremos mais uma montagem da minha carteira pública e eu vou mostrar o que aconteceu com a minha carteira nesse primeiro mês. Vamos começar falando que eu hoje vou investir R$500 aqui na prática com vocês. Vou rebalancear minha carteira e mostrar para vocês como é que vai ficar o percentual e o que aconteceu com os ativos que eu tive, que eu comprei mês passado. Já estou aqui com a minha planilha aberta, essa planilha de alocações dos meus ativos. E vamos colocar aqui R$500, mas teve um detalhe no último vídeo que eu não levei em consideração. A taxa de corretagem, eu paguei um pouquinho de taxa de corretagem. Então, nossos aportes estão assim, ó. Último mês eu investi na real isso aqui. Por quê? Porque teve taxa de corretagem e eu tinha transferido R$5.000. Hoje eu transferi um pouquinho mais para pagar as taxas de corretagem e investi 500 redondinho, tá bom? E vamos lá, o que faltou no mês passado? Eu já coloquei aqui uma parte que eu não tinha colocado no mês passado, que é o realizado, quanto que tá a minha carteira hoje. E já coloquei aqui os R$500 que a gente vai investir. Então, o que eu tenho que fazer e como que eu devo rebalancear. Assim, eu consigo ver o que tá faltando mais. Por exemplo, o ideal na minha carteira é eu ter 13% em renda fixa, CDI. Então, o pós-fixado. E 13% em inflação, alguma coisa indexada à inflação. Estou com 11%. Tá? Então, o que eu vou fazer? Colocar mais 50. Eu vou ver se esse fundo deixa eu colocar mais 50. Se não, eu vou colocar em um só. Mas se deixar, eu vou colocar 50 em cada. A gente vai ver quanto que é o aporte mínimo mensal para eu colocar nesse fundo. Agora, olhando a parte aqui, o que mais está desbalanceado também, eu não coloquei nada em Klabin que eu falei que eu ia colocar. Então, o que eu vou fazer? Colocar R$200 hoje, tá? Porque a gente tem R$273. Vou colocar 200 porque eu também quero colocar no exterior mais R$200 pra gente rebalancear, porque ele está com 4% e o ideal era 10%. Dessa forma, eu consigo ter um equilíbrio maior na minha carteira. E já dando um spoiler, os ativos do exterior caíram. A bolsa no exterior dos Estados Unidos caiu. Então, o que significa que pode ser uma oportunidade de comprar mais barato esses ativos. E eu já explico o porquê caiu também. Aqui está a conta na corretora e performance da carteira agora está positiva, viu? Ela está 1,15, então esse mês rendeu um pouquinho mais de 1%. Mas você vê que no meio de outubro teve uma queda boa, né? Então, a gente recuperou isso e eu já explico o porquê dessas quedas. Vamos começar pelos fundos de investimento. Nossos fundos tiveram rentabilidade positiva, então legal aí, a gente ganhou um dinheirinho, deu uma valorizada. O que já era de se esperar pelo nosso cenário, que iria ficar positivo. Agora vamos para os ativos. Vamos começar com ações. A gente teve aqui alguns resultados. Vocês podem ver que eu tenho 6 ativos, considerando exterior, enfim, mas eu tenho 6 ativos aqui de ações, ou até aqui, no caso, tenho o Gold, 11 também. E tivemos um equilíbrio na carteira. Você vê a importância de diversificar. Tivemos ações que deram um valor negativo, como menos 3%, menos 4%, menos 1%, tivemos. Mas tivemos também ativos como o Fleury, que deu 10%, ABC, que deu 8%, né? Energia 4%. Então, você vê que em um mês valorizou bastante. Fleury em um mês 10%. O ponto imagina que se eu tivesse só colocado em Fleury, putz, eu teria ganhado muito, né? Só que a questão, imagina que eu só coloquei em VEG, eu teria perdido muito. Então, por isso é importante ter essa diversificação na carteira. Agora, falando um pouquinho, que eu dei uma olhada no porquê, na causa, por que valorizou muito, por que desvalorizou algumas. Bom, vamos lá. A gente teve vários resultados do terceiro trimestre. Então, de acordo com esses resultados, acabou afetando bastante a volatilidade das empresas. Então, por exemplo, a VEG
teve um resultado que foi um pouquinho abaixo do esperado. Não foi muito abaixo, mas foi um pouquinho abaixo. E isso afetou a cotação da empresa. Por quê? Os analistas estão vendo uma desaceleração na empresa, então isso é uma coisa que preocupa um pouco no longo prazo, assim. Não significa que é uma empresa ruim, não significa que eles acham que é uma empresa que vai começar a dar prejuízo. É só que ela vai começar a entrar, talvez, em uma estabilidade na parte de lucros, então talvez não tenha um lucro tão crescente como estava tendo. Essa é a visão dos analistas. Bom, Neoenergia teve um resultado positivo no terceiro trimestre, então foi uma coisa boa. Olhando para ABC Brasil, basicamente a gente teve também resultados bem positivos, então foi uma coisa boa no mercado. E Fleury teve um dos melhores resultados, foi bem positivo. Se comparar ao ano passado, no mesmo mês, teve um crescimento do lucro de 62%, então isso foi muito positivo para a empresa e por isso essa valorização. Mas aqui a gente está olhando a longo prazo. Então, se alguma empresa desvalorizou um pouco ou valorizou muito, é bom. Tipo, valorizar é bom, só que a gente tá olhando a longo prazo. Então, essas empresas aqui são empresas que hoje eu acredito bastante no longo prazo, então eu vou mantê-las em carteira. Eu não vou pegar e vender o Fleury para pegar lucro, porque eu acredito que daqui a anos ela vai ter se valorizado muito ainda. Agora, explicando um pouquinho sobre Gold 11, o que aconteceu, por que deu essa queda? Basicamente, os Treasuries, que é basicamente a renda fixa nos Estados Unidos, está bem interessante. Então, a galera que iria investir em metal está investindo muito mais em renda fixa lá nos Estados Unidos. Então, por isso que teve essa queda. E IVBB11, que é a S&P 500, está desvalorizando. Por quê? Por causa de todo o cenário nos Estados Unidos, a inflação lá tá alta, isso acaba afetando bastante a bolsa nos Estados Unidos. E aqui também a gente tem os fundos imobiliários que a gente comprou. O resultado aqui deles muito também é do quanto que eles distribuíram no mês. Vocês sabem que fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. O XPML11 distribuiu um dos maiores dividendos da história, então por isso que ele teve essa alta. Já o CPTS distribuiu muito pouco dividendos, então foi bem abaixo do esperado comparado ao que ele estava distribuindo no começo do ano. Então por isso que teve essa queda muito grande. Bom, agora que a gente deu uma analisada no que aconteceu com os ativos, vamos para a prática. Vocês viram que a renda variável, S&P 500 deu uma queda, então a gente pode aproveitar um pouco. Não significa que não vai cair mais, pode cair mais, mas a gente vai comprando aos pouquinhos e fazendo o quê? Um preço médio. O preço médio vai servir basicamente assim. Imagina que eu tenho um ativo de longo prazo e que eu compre tudo hoje. Imagina que eu tenho 100 mil reais e eu compro tudo hoje desse ativo. Pode ser que amanhã, daqui a um ano, ele caia muito, pode ser que ele suba muito. O preço médio vai servir para quê? Para minimizar o seu risco. Se você comprou um preço que amanhã ele possa cair muito, se você for comprando aos pouquinhos, o seu preço médio vai ser mais baixo do que só você ter comprado naquela alta, entendeu? Agora, se você fez um preço médio aos pouquinhos e ele foi subindo, você vai ter comprado ele por um preço ali que é uma média ok. Isso é para minimizar os seus riscos de comprar tudo de uma vez e comprar na maior alta do ativo, por exemplo. Agora, bem simples, vamos lá. Vamos investir R$200 aqui. Vamos abrir o nosso home broker para fazer as compras do mês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai comprar IVVB11, quantidade 1. Ele é 241. Então, eu vou comprar isso mesmo e aí a gente realoca outras coisinhas. Vamos lá. Beleza, compramos. E também vamos comprar R$200 em Klabin. Fracionado. Então, vamos lá. R$205. Comprar.
9 ações a gente comprou. E vamos lá em ordens pra gente anotar o preço que a gente tá pagando, tudo certinho, e deixar aí na nossa planilha de acompanhamento. Comprado, hoje é dia 16 do 11 de 2023. Preço médio que a gente pagou foi esse aqui. E quantidade foi 1. Ó, a gente pagou última vez um pouquinho mais caro e a gente já tá pagando um pouquinho mais barato. Klabin. Hoje é dia 16 do 11 do 23. O preço médio foi este aqui e compramos 9. Então agora a gente coloca aqui 205,11, que foi o que a gente comprou. Ó, já ficou mais rebalanceada aqui a nossa carteira. Isso aqui a gente coloca aqui em VB11. Colocamos aqui igual, mais 241,87. E ficamos com 9%, bem próximo ali a nossa meta do nosso perfil. Por a gente ter pago um pouco mais, a gente vai colocar um pouco menos em renda fixa, tá? Aplicar. Movimentação mínima R$100 e esse aqui 1. Então a gente vai colocar nesse fundo aqui que a gente consegue. Vamos ver certinho quanto que a gente vai colocar. 53,02. Aqui a gente vai colocar 53,02 para dar certinho o quanto a gente falou que ia colocar. E operação concluída com sucesso, investido. Então vamos lá só terminar de atualizar a nossa planilha. Aqui a gente colocou 53,02, que foi o que a gente colocou. E prontinho, um pouquinho mais rebalanceado aqui também. Próximo mês a gente avalia como que está isso. No próximo mês, eu vou adicionar mais uma coluna aqui, porque aqui a gente tem o nosso realizado. Mas o que eu preciso colocar? Ele com a cotação que tá. Por exemplo, eu sei que Fleury subiu bastante. Então, a porcentagem que eu tenho em Fleury hoje é um pouco maior do que tá aqui. Aqui foi o que eu paguei. Agora Fleury já valorizou, então eu tenho uma porcentagem um pouco maior. No próximo mês, a gente vai rebalancear nossa carteira de acordo com a valorização também. Agora que a gente já deixou ela um pouquinho mais parecida assim com a distribuição que a gente queria. Então eu espero você no próximo mês e se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal.